Bom, olá a todos e todas, meu nome é Elbert Medeiros Prado, né? Primeiramente eu gostaria de agradecer aqui o convite, né, do grupo de pesquisas e estudos em biotropologia da Universidade Estadual do Pará, em especial o professor Hilton e a professora Ariana, né, com quem eu tive um contato direto, né, a partir do convite, né, e espero poder colaborar então para esse evento, né, estou muito grato aí pelo convite. Bem, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, só um minuto. Muito. Bom, agora sim, né? Bom, pessoal, vai ser uma fala rápida, né? Acho que a ideia aqui é a gente fundamentar um pouco o debate que vai ocorrer no dia 30. Né? O tema da fala é caça na Amazônia, ecologia humana, antropoceno e novas pandemias. Né? Eu falo a partir da ecologia humana, né? Venho trabalhando nessa perspectiva já há um bom tempo. Né? Eu venho da biologia e faço esse trânsito aí na direção da antropologia, a partir da ecologia humana, das etnociências, enfim. E a ideia aqui é a gente tratar, então, esse tema da caça na Amazônia, né, tendo como pano de fundo esse contexto, assim, das mudanças ambientais e climáticas globais, que a gente chama de antropoceno, né, como uma nova era geológica, né, do planeta, e as novas pandemias como parte do antropoceno, né, como parte aí dos resultados das atividades antrópicas, aí, principalmente nos últimos 150 anos, tá bem? E o que a gente vai tratar principalmente, né? A caça, enfim, ela abre para várias possibilidades. A gente vai fazer um recorte aqui, que é pensar um pouquinho a caça na Amazônia do ponto de vista da ecologia, né, da biologia da conservação, dos modelos ecológicos que foram já pensados para lidar com essa problemática. E do outro lado, a gente vai olhar um pouco para essa perspectiva cosmológica, ontológica, né, presente nessas populações indígenas, ribeirinhas, enfim, que acabam orientando também essas práticas, né? Enfim, a caça também é muito presente nesses sistemas cosmológicos, uma maneira da gente entender a atividade, acessando um pouco mais, né, a sua complexidade, tá bem? Antes da gente começar, então, a fazer esses dois recortes, né, e aí no final a gente vai comentar esse momento atual das pandemias, né, das doenças emergentes, e como, então, uma abordagem dessa natureza, né, de uma etnoecologia muito fundamentada, assim, numa abordagem etnográfica, pode contribuir, né, para esses estudos, tá bem? Então, antes de entrar nesses três principais eixos, eu só queria fazer uma rápida contextualização das minhas experiências prévias, né, que me trazem aqui e acaba justificando um pouco a minha fala. Então, eu tive contato com essa atividade durante o meu mestrado, né, lá entre 2006 e 2008, junto ao povo Auá-Guajá, né, uma população indígena que vive ali entre o estado do Pará, ali próximo da divisa, né, do Pará com o Maranhão, um contexto extremamente importante. E nessa época eu comecei a trabalhar, né, a partir da ecologia, né, vinha de um departamento de ecologia, então é um pouco nessa perspectiva, né, no sentido de estudar assim, os modelos de sustentabilidade, enfim, essa relação entre exploração da fauna e a própria capacidade de resiliência dessa fauna, né, e no caso aqui no contexto ao Aguajá. Durante o depois do meu mestrado, né, então, no meu doutorado, eu fui trabalhar com populações quilombolas aqui do Sudeste, né, do Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo, e mais recentemente, né, então eu coordeno né, um projeto financiado pela FAPESP aqui em São Paulo, que é justamente nessa perspectiva comparativa entre o Vale do Ribeira daqui, né, e a Amazônia Central, né, especificamente o contexto do Lago Amanã, que a gente vê aqui já nessa figura, os dois contextos, né, acima o Lago Amanã, né, onde a gente vem estudando os ribeirinhos, suas formas de captação de recursos na paisagem, a partir dessa perspectiva da ecologia humana, e embaixo, então, o Vale do Ribeira, né, e as comunidades quilombolas que a gente vem trabalhando, também nessa perspectiva, muito interessados, assim, nas formas de captação de recursos, né, nos saberes tradicionais, e como a gente consegue acessar, então, sistemas locais, epistemológicos, né, e acessar um pouco esse aspecto cosmológico também, nessas diferentes atividades, dentre elas a caça, né,
A gente vê essas duas figuras aqui exemplificando um pouco isso. Mas a nossa conversa aqui vai ser focada na Amazônia, né? Então aqui é mais para contextualizar esse projeto em andamento, também. Então, já entrando na dimensão ecológica, né, um artigo assim seminal, né, que a gente não pode deixar de citar, é o artigo do Redford, né, na Bioscience, que traz justamente o conceito de florestas vazias, né. Esse conceito foi bastante importante, que até aquele momento a gente pensava muito na questão do desmatamento, né, na supressão da vegetação, mas ficava um pouco de lado, assim, outros fatores que também podem comprometer, né, um ecossistema e a própria sobrevivência, né, de uma floresta, assim. Que, no caso, a caça, né, é um desses fatores. Então, ele chamou atenção para isso, justamente com essa ideia de que, olha, não adianta a gente ter grandes áreas florestadas, né, se a gente não olha para o que está acontecendo no interior dessa floresta. Por exemplo, se a gente tem uma pressão de caça não sustentável, ou seja, muito acima da capacidade reprodutiva das espécies, essas espécies ou vão sofrer um processo de extinção local, ou vão chegar num nível tão reduzido, né, de suas populações, que elas vão deixar de desempenhar as funções ecológicas, né, que são importantes para aquele ecossistema, né, herbivoria, predação de sementes, própria dispersão de sementes, né. Então, e aí vem um outro conceito, né, associado a esse conceito de florestas vazias, que é o conceito de extinções ecológicas, que é justamente isso, né, populações, você pode ter uma espécie ali, mas numa população muito reduzida, essa espécie não vai, então, desempenhar o seu papel, a sua função na dinâmica daquele ecossistema. E aí você tem as chamadas extinções ecológicas, tá? Então, a partir do trabalho dele, você começa a ter, né, o desenvolvimento de vários modelos estatísticos, matemáticos, para estudar de maneira mais objetiva possível nessa relação entre exploração e capacidade reprodutiva das espécies, né, trazendo muito conhecimento da ecologia de populações, né, da dinâmica populacional das espécies, né, e contrastando isso, então, com os diferentes níveis de exploração de caça, né, das espécies em diferentes contextos da Amazônia, né, então, indígena, ribeirinhos, de colonos, enfim, que são modelos, enfim, que estão presentes até hoje aí para esse debate, né, na perspectiva da conservação mesmo, tá bem? Então, fechando essa página, né, da questão da dimensão ecológica, da conservação, como é que a caça, ela se insere nesse debate, a gente passa, então, para a dimensão cosmológica, né, ou ontológica, e aí, nesse aspecto, realmente, a Amazônia, ela, né, com toda a sua diversidade cultural de povos, né, ela acaba sendo central também, né, com as suas etnografias ali, né, trazendo um pouco esse elemento de como outros povos concebem, né, essa relação que a gente chama de natureza e cultura, né, e na verdade essa divisão esses povos não fazem, né, não há essa dicotomia, então são outras formas de relação entre humanos e não humanos, né, em geral animais também são pessoas, como no caso do animismo e do perspectivismo, né, a gente tem aqui as figuras do Felipe Descolato, Eduardo Viveiros de Castro, né, e outras etnografias importantes para pensar essa temática entre humanos e não humanos, né, e a caça, né, a caça muito central para você pensar também essas cosmologias e tudo mais, né, uma vez que os animais, eles não são tratados do ponto de vista nosso ocidental, né, naturalista, né, como quase objetos, né, mas na verdade eles têm uma subjetividade, né, no caso enquanto pessoas, né, no caso do animismo e do perspectivismo. Então, o veado, a paca, a onça, né, no fundo, são pessoas, então há toda uma dinâmica, assim, uma política cosmológica, né, ecológica, envolvida na atividade de caça em si, né, que aí, enfim, traz questões mesmo bastante relevantes aí para esses povos. Então, isso é uma linha, assim, muito interessante, né, que já vem sendo trabalhada aí pelos etnógrafos e tudo. A gente vê cada vez mais presente esses termos, né, antropologia além do humano, relações humanos e não humanos, agência animal e outras perspectivas, etnografias multiespécies, né. E o que é interessante aqui, que aqui a gente está olhando só para o contexto indígena, né, mas quando a gente vai para o contexto ribeirinho, amazônico, a gente também, né, até pelos trabalhos clássicos, como o do Eduardo Galvão, a gente tem esse contexto cosmológico também muito rico, né, de concepções indígenas mescladas, né, com elementos
pensamento europeu, né, por meio da colonização portuguesa e tudo, e o elemento africano também presente, estão formando também cosmologias e, né, até mesmo concepções ontológicas que se diferenciam, né, sobremaneira da nossa concepção ocidental, tá, da relação entre humanos e não humanos. E nesses trabalhos que a gente tem desenvolvido, né, muito da perspectiva assim, da etnozoologia, no caso aqui, dos usos, né, que as populações ribeirinhas fazem assim, dos animais. Né? Você tem a caça, né, você se alimenta dos animais, tem os usos medicinais, os usos mágicos e tudo mais. Então, os animais e as partes animais, elas estão sujeitas a essas utilizações, a esses usos, mas não de maneira aleatória, né? Quando a gente vai para a dimensão, assim, epistemológica e até ontológica, a gente vai ver a lógica presente ali, né? E consegue entender um pouco mais desses sistemas. No caso aqui, a gente tem a figura de um bugio, né? Uma pele de bugio secando ao sol, e ali no Lago Amanã eles utilizam para tratar pessoas que tiveram problemas cerebrais, como derrame, enfim. Aqui a gente tem uma estrutura que ainda é pouco, enfim, eu conheço pouco, mas eles chamam lá no Lago Amanã de maçom, uma estrutura que se desenvolve no trato digestivo, né, de alguns animais, como porcos do mato, veados, enfim, é como se fosse uma bola de pelo, né, que vai se formando ali. Só que isso é mágico, né, para eles ali, quando você, enfim, quando o caçador encontra isso ali, no trato digestivo do animal, ele tem que esconder, ele tem, assim, uma série de ritos ali que ele tem que respeitar, que isso pode trazer implicações, né, para suas próprias atividades de caça. Só para trazer esse exemplo. Aqui no sudeste do Brasil, os quilombolas chamam essa mesma estrutura de cará, né, cará de veado, cará de porco, enfim, e também tem esses usos medicinais, tá? E aqui, também muito disseminado no Brasil e presente na Amazônia também, o uso de chifre, né, de veado, para várias finalidades de medicina tradicional e tudo, né, bastante importante. Só para trazer alguns exemplos mesmo, em imagens, né, mas tem exemplos assim, mais significativos, por exemplo, quando a gente está pensando no treinamento de cães de caça, eles administram ao cão o cérebro de macacos, né, então eles dizem, os macacos são muito inteligentes, então ao ingerirem então, né, o miolo do macaco, então ele vai se tornar mais inteligente também para caça, né. O mesmo para aves que fazem ninhos muito elaborados, eles falam essas aves são muito inteligentes, então eles também administram ao cão para então para o cão adquirir essas propriedades. Então o que está no fundo aqui, isso vale para restrições alimentares, né, para pessoas que estão com problemas, enfim, mulheres, né, passando por fases de gestação e tudo mais. O que no fundo a gente encontra, né? A gente encontra assim, as populações elas identificam, né, na aparência dos animais ou no comportamento dos animais propriedades, essências que podem ser transmitidas para as pessoas e para outros animais, né, quando manipuladas. Então é um tipo de cosmologia, ou mesmo ontologia, em que é um fluxo, né, um mundo poroso em que humanos e animais então trocam fluidos, né, e materiais, enfim, substâncias e mesmo assim essas afecções com algum tipo de contato ou mesmo à distância, né, no caso das simpatias, dos feitiços também. Então, há todo um fluxo, né, de propriedades e atributos entre humanos e animais, né, um fluxo que se revela, então, quando a gente olha para esses usos a partir dessas lógicas subjacentes ali, tá bem? Então, a gente tem isso, e aí a gente não pode pensar, né, no contexto atual de caça e tudo, a gente não pode, quer dizer, no contexto atual de pandemia, né, que a gente vive, não tem como pensar na caça, né, sem associar e começar a buscar respostas e maneiras de desenvolver trabalhos, né, nessa linha, uma vez que a gente tem esse contato muito próximo, né, com essa relação muito íntima que as pessoas têm, né, com essas vísceras animais, com os fluidos e tudo mais, e a possibilidade de contágio, né, por meio dessas práticas, enfim, aqui é um exemplo dos índios Guajá, a gente tem aqui um exemplo mais recente nosso no Lago Amanã, as mulheres aqui estão limpando uma cutia, né, do mesmo lugar que a gente se banhava, né, então uma espécie de um banheiro improvisado ali, então olha a possibilidade também, né, o contato com esses fluidos, com sangue e tudo mais,
né, deles, né, e nosso ali também, convivendo com eles e participando de suas atividades cotidianas, né. Então, assim, para finalizar minha fala, eu gostaria de dizer, assim, que cada vez mais, né, né, as pessoas têm, né, de várias áreas, assim, veterinários, pessoal da epidemiologia, tem buscado os antropólogos, né, e gente que está, assim, nesse contato íntimo, né, com as populações e vivenciando essa intimidade que as populações estabelecem, né, com, com os animais, né, justamente para alimentar os modelos epidemiológicos, tudo, e tentar entender as possibilidades de contágio, né, e enfim, do salto que os vírus dão, né, dos animais para os humanos, enfim, nesses diferentes contextos. Então é isso, né, a gente vai, enfim, cada vez mais estar preocupado com essa situação, com esses contextos, né, principalmente quando se trata de tráfico de animais, né, em grandes redes de comércio e consumo de animais, nos grandes centros urbanos, como aconteceu em Wuhan, né, no caso provável do pangolim como principal hospedeiro intermediário, né, do SARS-CoV-2, né, então, assim, aí a gente, né, já tem surgido algumas etnografias aí sobre tráfico de animais, né, que estarão cada vez mais presentes, e a gente vai estar atento a isso também. Então, eu fecho, né, minha fala com isso, agradeço de novo o convite de todos, né, e até logo mais no nosso debate. Muito obrigado.